Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de coaching. E essa semana, nós estamos conversando sobre todas as possibilidades que, se você realmente tem as ferramentas adequadas, se realmente você é um analista comportamental, que você pode realizar, vender. E este serviço, que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês, que é o balanço de motivadores. O balanço de motivadores, ela é uma ferramenta via sistema, que nós utilizamos muito. E que ela tem várias finalidades, vários objetivos, Hoje eu participei de uma live, com uma querida amiga que ela me convidou, a Gisele. Ela me convidou para fazer uma live, onde ela está conversando com vários empreendedores, sobre o DISC, sobre o perfil DISC. E eu estava conversando com ela, e, com a audiência dela, enfim, nós estávamos lá conversando, e eu estava colocando para ela o quanto é importante quando nós conhecemos o nosso perfil e nós conseguimos fazer as escolhas, a partir do que é mais confortável para nós. E também que nos possibilita a fazer escolhas linkado com o que é importante para nós, para os nossos motivadores. Essa semana eu disponibilizei aqui, não sei se todos vocês tiveram acesso, mas quem hoje desejar ainda pode solicitar, que hoje é o último dia que eu vou estar liberando. Eu liberei para vocês, eu dei um presente para vocês, na verdade, que foi o Assessment de âncoras de carreira, aonde você consegue levantar os seus motivadores profissionais, E então, quem aqui desejar, depois é só me pedir, assim que acabar a live, é só me pedir no inbox que eu passo para vocês esse motivador, esse assessment, Este é um assessment que te permite identificar os seus motivadores de carreira. E olhem que interessante, eu estava conversando então com a Gina, fazendo essa live com ela, e eu estava falando para ela sobre as minhas escolhas profissionais que eu fui fazendo ao longo do tempo, E o quanto, quando eu fiz escolhas profissionais que não estavam alinhadas com o meu perfil, com os meus motivadores, o quanto isso é sofrido. E o quanto, quando a gente se conhece, a gente conhece o nosso perfil comportamental, a gente conhece os nossos motivadores, as nossas âncoras, as nossas âncoras profissionais, as nossas forças pessoais, quando nós conhecemos, qual é a nossa linguagem de valorização e reconhecimento, como é mais fácil a gente fazer escolhas, E como é mais fácil a gente ser feliz, a gente ser realizado e a gente ter sucesso. Porque sempre que a gente precisa trabalhar muito, no nosso perfil, e principalmente quando aquilo que a gente escolhe fazer não está alinhado ou a gente não está conseguindo olhar para aquilo que a gente faz, quando a gente faz, se a gente não... desculpa, me perdi, eu fui ler aqui o comentário da Flávia e me perdi. Quando a gente se conhece, como é mais fácil olhar para aquilo que a gente faz e descobrir o que naquilo nos motiva. Isso faz com que fique muito mais fácil o trabalho. E hoje, então, eu quero falar com vocês sobre o balanço de motivadores, que é uma ferramenta no formato de sistema, é dentro de um sistema, que quem é analista comportamental, formado aqui por nós, Master Analista Comportamental, esta é uma ferramenta exclusiva, do sistema que nós temos, você não encontra ela no mercado, em nenhuma outra formação, em nenhum outro sistema, porque ela é exclusiva, ela é exclusiva do nosso parceiro, que ele desenvolveu, então é só quem tem essa plataforma, este sistema que tem, toda a inteligência foi desenvolvida, por este nosso parceiro. O que o balanço de motivadores faz? O balanço de motivadores, ele pega todos os seus motivadores que foram levantados no DISC com feedback, caso você tenha utilizado, que pega o resultado das suas forças pessoais e o resultado das suas âncoras de carreira.
Ele pega esses 3 assessments, ou um, ou dois, ou os 3, né? E ele levanta os seus motivadores. E para que a gente utiliza? Né? É fundamental quando nós estamos falando de empresas, de equipes, né? Você saber trabalhar com o balanço de motivadores. Por quê? Porque muitas vezes o líder ou a equipe, ela está desmotivada. Primeiro, porque, na maioria das vezes, eles nem sabem direito por que estão desmotivados, né? Na maior parte das vezes, a desmotivação, ela vem posta em coisas que não são reais, né? Tipo salário, coisas desse tipo, né? E quando nós estamos falando de trabalhar o comprometimento, o engajamento, né? Você fazer o levantamento de motivadores, o balanço de motivadores, ele é fundamental. Por quê? Porque ele te permite olhar para quais são os motivadores que você tem, tanto em termos de perfil comportamental, quanto os motivadores de carreira, quanto os seus motivadores de vida, que está muito relacionado também com os seus valores. E você poder olhar para isso é como se você tirasse uma foto, né? Uma foto sua sobre uma perspectiva de motivação. O que faz realmente o seu olho brilhar? O que faz você acordar de manhã, né? Eu brinco, eu adoro trabalhar de madrugada, né? Eu brinco, é aquilo que me faz acordar às 4 da manhã, super motivada para trabalhar. Mas como que isso é possível? Isso só é possível, né, a gente reconhecer e trabalhar quando a gente tem uma ferramenta que nos permite isso, né? Que nos permite avaliar quais são os nossos motivadores. E a gente faz isso através do sistema, né? Porque é muito diferente você perguntar para a pessoa o que te motiva. Muitas vezes as pessoas não conseguem identificar com tanta clareza o que é de verdade que as motiva. E quando você aplica essa ferramenta de balanço de motivadores, o que acontece? Vou falar em 2 sentidos, tanto para a pessoa, quando você está aí fazendo seus processos de desenvolvimento individual, né? Quando você está trabalhando dentro de uma empresa e trabalhando com as equipes, né? E trabalhando com os líderes. Nos seus processos individuais, quando você levanta, faz o balanço de motivadores, e lembrando aqui, como é que a gente faz o balanço de motivadores? O balanço de motivadores, ele é uma ferramenta via sistema que ele extrai dos 3 assessments os motivadores. Ele extrai do assessment de forças pessoais, do assessment de âncoras de carreira e do DISC. Ele extrai quais são os motivadores. Quer dizer, é literalmente um mapa de motivação da pessoa. E como é que a gente trabalha isso? E este é um trabalho extremamente diferenciado. Pouquíssimas pessoas no mercado trabalham, né? Com o balanço de motivadores de uma forma tão assertiva, né? Através de assessments. O que você faz a partir do balanço de motivadores, né? O balanço de motivadores, então, ele extrai, né? Tudo que me motiva, tanto em termos de perfil comportamental, quanto em termos das minhas âncoras de carreira, dos meus motivadores profissionais e das minhas forças pessoais. Ele levanta isso e você tem um mapa, né? E para que a gente utiliza o balanço de motivadores? Olha quantas aplicabilidades esta ferramenta tem, né? Você aplica ela quando, por exemplo, o seu coach está com dúvida. Ah, eu não sei. Ele foi, por exemplo, convidado para uma promoção, certo? E ele não sabe se ele aceita ou não. Você coloca 2, 3, 4 cenários, né? Os cenários que ele está em dúvida. E a partir dos motivadores, via sistema, você vai dando notas, você vai trabalhando um por um com ele, de uma forma extremamente focada no que já apareceu dos seus assessments, certo? E ele vai fazendo a avaliação. No cenário 1, este meu motivador é atendido ou não? De 1 a 3, quanto este motivador é atendido? Cenário 2, cenário 3. E no final,
né? Você tem um resultado, qual é o cenário mais propício e qual é o cenário menos propício. Dentro da motivação, dos motivadores da pessoa. Você já pensou a diferença que isso faz no processo? Quando o seu cliente está com dúvida entre faço isso ou faço aquilo, né? Assumo um cargo de liderança ou permaneço onde eu estou, faço uma transição de carreira ou permaneço onde eu estou. Ah, eu estou com dúvida entre duas carreiras. Eu estou em dúvida se eu vou para esta área ou se eu vou para aquela área. Balanço de motivadores é como se acendesse uma luz, né? Como se acendesse uma grande luz. E direciona a tomada de decisão de uma forma muito assertiva. Esta é uma das aplicabilidades. Outra aplicabilidade é o seu líder, né? Vou pegar o exemplo que eu estava dando aqui voltado para vocês. Ah, eu estou com dúvidas, né? Se eu vou para o nicho de empresas ou se eu fico no life coach. Faça um motivador de carreira, de um balanço de motivadores, né? Que você vai sair desta dúvida. Por quê? O balanço de motivadores, ele parte dos seus motivadores internos, dos seus motivadores pessoais de vida e o seu perfil comportamental. Essa é uma aplicabilidade. Quando o nosso coach, o nosso cliente, está com dúvida, né? Se ele vai para cá ou se ele vai para lá. Ele ajuda muito demais. Segunda aplicabilidade. Você está desenvolvendo um projeto dentro da empresa, né? E a empresa quer realizar a promoção, né, de um líder. E ele quer entender se aquela promoção realmente condiz com aquele líder, se aquele líder vai ter sucesso naquela nova função. Você aplica o balanço de motivadores. Você aplica esses 3 assessments no líder e junto com a empresa você faz a avaliação do quanto aqueles motivadores vão ser atendidos na função A ou na função B. Terceira aplicabilidade, né? A equipe está desmotivada, né? A equipe está desmotivada, você tem lá um colaborador que está desmotivado, você aplica esses 3 assessments, ou 2 deles, né? O sistema automaticamente levanta os motivadores, né, desta pessoa, e agora você vai fazer um trabalho com ela de o que dentro da sua função você pode fazer, ou o que você já faz que atende a esse seu motivador. Porque qual é o grande problema quando as pessoas estão desmotivadas, não comprometidas, né? A gente sabe que a motivação é interna, é um motivo para uma ação. E quando aquilo que nós estamos fazendo não está conectado, aquilo que a gente está executando, aquilo que a gente está fazendo, não satisfaz os nossos motivadores mesmo, não tem essa conexão, não tem como a gente se motivar. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas Liana, e se eu faço um levantamento de motivadores, né? E a pessoa se dá conta que naquela função que ela está, os seus motivadores não estão sendo atendidos. O que ela faz? Pede demissão? Essa pode até ser uma possibilidade, mas na grande maioria dos casos não é. O que acontece? A grande maioria das pessoas, das equipes, dos líderes, eu não estou falando de nós aqui, certo? A grande maioria das pessoas não tem clareza dos seus motivadores. Nem dos seus motivadores, nem das suas âncoras profissionais, né? Que são os seus motivadores profissionais, nem das suas forças pessoais, que são os seus motivadores de vida, e nem do seu perfil comportamental. Assessments, ou pelo menos 2 deles, certo? O que acontece? Essa pessoa consegue visualizar quais são, o que é importante para ela, o que faz o olho dela brilhar, o que faz ela querer acordar de manhã, né? Mesmo estando com sono e querendo trabalhar.
E aí, a partir disso, né, nós olhamos para o momento que ela está, para a função que ela está, né? E o quanto aquela tarefa, aquela função que ela ocupa hoje, o quanto esta função satisfaz os motivadores dela ou não. Mas aqui tem uma outra questão que é extremamente importante. Muitas vezes, aquela função, naquele momento, não está conectada com a motivação da pessoa. Mas quando a pessoa ou o líder consegue olhar para quais são os motivadores que esta pessoa tem, ele consegue ou trazer novas situações, ou dentro da própria função, né, dar outras atividades para que e de tratar esta pessoa de uma outra forma para que os seus motivadores sejam atendidos. Querem ver um exemplo? Né? Um dos meus grandes motivadores é a autonomia. É a autonomia, é a liberdade. Né? Este é um grande motivador para mim. Eu sempre brinco, né? Me prenda e você me perde. Né? Por quê? Porque liberdade, autonomia é um motivador de vida meu. Ele é um motivador, e olhem que interessante, quando a gente aplica os assessments, eles se complementam muito. No meu assessment de âncoras de carreira, né, a questão da autonomia, ela está presente. Quando eu fiz as minhas forças pessoais, a questão da autonomia, da liberdade, ela também está presente. E quando eu faço o meu DISC, ele também está presente. Quer dizer, isso é muito forte. Isso é muito forte. Se eu estiver realizando algo, ou numa função, ou numa empresa, que eu não tenha autonomia, eu não vou me motivar. Tá, Liana, mas e do que isso ajuda? Isso ajuda o líder, a empresa a entender que se ele me quer motivado, ele precisa me dar autonomia. Ele precisa me deixar trabalhar sozinha. Né? A ter autonomia, pelo menos, sobre alguns projetos, algumas questões. Vocês percebem a diferença? E a riqueza disso? Só que não é em cima de um achismo, é em cima de assessments. Então, só que eu apresentei para vocês 3 serviços que apenas com o balanço de motivadores você pode vender. Quantas pessoas você conhece? Vamos lá, falando de serviços vendáveis, né, neste momento. Quantas pessoas você conhece que estão desmotivadas, insatisfeitas, né, com a sua profissão, com a sua função, com a empresa que eles estão? Eu tenho certeza que muitos. E como que você pode ajudar essas pessoas? E tem aqui uma questão importante: ninguém gosta de estar desmotivado. Ninguém gosta, né, de não sentir o olho brilhando. Ninguém gosta de não ter a vontade de acordar de manhã para produzir, para trabalhar. Isso é natural do ser humano. O ser humano quer ser importante. Ele quer ter propósito, ele quer ter significado naquilo que ele faz. Então, estar desmotivado, né, não faz parte da nossa essência. O ser humano, ele deseja primeiro fazer parte, ele deseja ser amado, reconhecido, e ele deseja ter significância, né? Ter o que ele faz, né? Ele deseja ser importante, né? Então, ninguém gosta de estar desmotivado. Ninguém gosta de não estar engajado, não estar comprometido. E este é uma das grandes questões das empresas, né? Como é que eu engajo, como é que eu motivo, né? Como é que eu faço para que a minha equipe esteja comprometida? Um dos grandes serviços que nós vendemos é este, trabalhando nos assessments, né? Aplicando assessments de âncoras de carreira, de forças pessoais, para que tanto a empresa possa olhar, né? Possa olhar para os motivadores daquela pessoa e
trabalhar para que pelo menos alguns daqueles motivadores sejam atendidos naquela atividade que a pessoa está. Naquela atividade que ela está, os seus motivadores podem ser atendidos sim. Só que se o líder não conhece, ele não consegue fazer isso. Se a empresa não conhece, ela não consegue fazer isso. Outra, para a própria pessoa. Se eu não reconheço o que realmente é importante para mim, né? Qual é o meu perfil, quais são as minhas âncoras, quais são as minhas forças, eu também não consigo olhar para o meu trabalho e ver o que é que ali pode ser feito. Deixa eu dar um exemplo para vocês, meu. Um dos meus grandes motivadores, né, além da autonomia, da liberdade, é a questão da inovação, né, do desafio. Desafio é outro motivador para mim, né? Eu gosto muito de desafios. Por muito tempo, eu penei no meu negócio porque eu não reconhecia este motivador de forma tão clara. Eu sempre entendi que eu gostava de desafios, certo? E o que acontecia comigo? Né? Isso faz parte do meu perfil, dos meus motivadores de carreira, das minhas forças, né? O que acontecia comigo? Eu, quando vinha um novo desafio, né? Por exemplo, quando eu entrava numa empresa ou quando, né, eu ia fazer um trabalho, quando eu ia fazer algo, né, que eu criava algo. Num primeiro momento eu ficava extremamente motivada, né? Por quê? Porque desafio é um grande motivador mesmo. Né? Então, eu ficava super motivada, eu estudava, eu buscava, eu produzia, era uma coisa meio assim, né? Muito louca, assim. Eu, se tivesse que passar a noite acordada, eu passava a noite acordada, quer dizer, eu estava mega motivada. Só que, quando eu dominava aquilo, né, quando eu já tinha estudado, já tinha implementado, a coisa já estava andando, funcionando bem, né, o que acontecia? Eu perdia a motivação, porque aquilo não era mais um desafio para mim. Eu já dominava aquilo, e quando eu domino algo, isto deixa de ser motivacional para mim, porque eu já domino, aquilo já virou rotina. E por muito tempo, o que eu fazia? Agora eu vou para outra área, agora eu vou outra área, eu vou trabalhar com outra coisa, por exemplo, né? Agora não vou mais trabalhar com líderes, agora eu vou trabalhar com atendimento, agora eu vou trabalhar com cultura, agora eu vou trabalhar com qualidade, coisas que me desafiassem. Era isso que eu fazia. Eu ficava pulando de galho em galho, buscando aquele desafio, que é uma das grandes questões motivacionais para mim. Quando eu reconheci de uma forma muito clara, quando eu fiz o meu balanço de motivadores, e ficou muito claro para mim que realmente desafio era, né, um motivador de essência minha. E que eu me dei conta que muito da minha carreira não estava alavancando ainda, porque eu ficava pulando de galho em galho. Quando eu chegava num ponto que agora era a hora de alavancar, porque já estava estruturado, a coisa já estava funcionando, eu me desmotivava. Eu não sei não trabalhar motivada. Aí eu inventava uma outra coisa, uma outra área, e eu não conseguia alavancar essa, porque essa ficava parada, daí às vezes eu até desistia. Quando eu me dei conta disso, qual foi a grande chave que virou e foi uma das grandes alavancagens do meu negócio? Foi quando eu entendi que, ok, isto aqui eu já domino. Agora, o que é de novo dentro desta área, que já é a minha expertise? O que eu posso fazer de novo? E o que passou a acontecer a partir daí? Eu comecei a criar vários serviços, vários produtos, novos projetos, coisas inovadoras que me desafiavam, fazia eu correr atrás, ter que estudar, mas dentro daquilo que eu já tinha definido. Essa foi uma das horas que o meu negócio fez uma grande virada, uma grande alavancagem. Porque aí eu me tornei realmente uma grande expert.
Mas o que eu precisei fazer? Eu precisei buscar novos desafios dentro daquilo que eu já trabalhava e não buscar nichos novos. Não buscar áreas novas. Não. Eu comecei a criar coisas diferentes dentro da liderança e de equipes. Percebem? Vocês percebem a importância que é a gente conhecer de verdade quais são os nossos motivadores? O que é que faz a gente acordar de manhã extremamente motivado? E esse é um dos grandes ingredientes do sucesso. É você estar conectado com aquilo que você gosta. Vocês já imaginaram o que isso traz de revolução para as pessoas e para as empresas? Então, fazer o balanço de motivadores é um serviço que você vende tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Você vende tanto para profissionais em transição de carreira, né? Profissionais que estão na dúvida se vão para cá ou se vão para lá. Como você vende para as empresas, né? Como uma forma de aumentar a sua produtividade, porque quando as pessoas estão motivadas, engajadas, elas são muito mais produtivas. Só que o que me motiva não é o que te motiva. E esse é o grande erro que a maioria dos profissionais desconhecem, né? Muitos até sabem que o que motiva um não motiva o outro, mas não tem recursos, não tem ferramentas para trabalhar isso. E o balanço de motivadores, ele é perfeito nesse sentido. Ele literalmente é muito perfeito. Vamos lá. Essa semana eu conversei muito com vocês, né, o tempo inteiro aqui, sobre quais são, né, todos os serviços de que, se você domina a análise comportamental, que você pode executar. Só que eu conversei aqui muito com vocês, porque muitos coaches, eu diria que aí 90% dos coaches, são analistas comportamentais. Na sua formação de base, eles aprenderam a utilizar o DISC. Só que eu tenho dito isso aqui para vocês, né? Se você é analista comportamental de uma ferramenta só, do DISC, ainda na versão antiga do DISC, você não é um analista comportamental no nosso conceito. Qual é o nosso conceito de um analista comportamental? Um analista comportamental é o que, a partir das ferramentas, dos assessments de análise comportamental, consegue desenvolver muitos serviços e ajudar muito as empresas e os líderes a alavancarem os seus resultados. Quais são estes assessments que, para nós, um analista comportamental precisa dominar, né? Para que você não fique preso a apenas vender perfil comportamental. Essa semana eu tive uma pessoa que disse assim para mim: Liana, mas eu não consigo vender o perfil comportamental por mais de R$ 500. E aí eu quis ir conhecer, claro, né? Sabe por quê que ela não consegue vender a análise comportamental por mais de R$ 500? Primeiro, porque ela é uma analista de uma ferramenta só. Ela só utiliza o DISC em termos de levantamento de perfil, né? Em termos de levantamento de motivadores, certo? Ela utiliza apenas o DISC. E o DISC é antigo, na versão antiga, que é em cima apenas da sua percepção. Aí o valor é este mesmo. Só que, e outra, quem de verdade é um analista comportamental, né, fazer um levantamento de perfil comportamental primeiro, né? O que nós entendemos que um perfil comportamental, uma análise comportamental, ela não pode ser feita só com o DISC. Por quê? Porque o DISC, ele levanta o seu perfil comportamental. Mas tem vários outros aspectos que são fundamentais
e que interferem diretamente no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas relações. Então, para nós, fazer uma análise comportamental não é você aplicar apenas o DISC é antigo ainda, né? Sem feedback. Porque aqui tem uma questão extremamente importante, falando do DISC especificamente. O DISC é antigo, né? Porque hoje o DISC ele é perfeito, a teoria diz que é perfeita, certo? Só que ele já evoluiu muito, certo? Quem ainda aplica o DISC antigo, que era você pontua lá a marca, como é que você se percebe, o que você acha que o meio, né, deseja de você, essa é uma versão antiga do DISC. E eu, por muito tempo, usei essa versão, né, porque era a que a gente tinha disponível, né? E eu me deparava com muitas dificuldades nos meus processos de desenvolvimento. Por quê? Porque muitas vezes a nossa percepção está distorcida, certo? Ou para mais ou para menos. Ou, na minha percepção, o meio está me exigindo muito de determinada coisa, e às vezes na prática isso não é verdade. Quando você pergunta para o meio diz que não é bem isso, né? Ou para menos. Você acha que você é o suprassumo naquilo e acha que o meio te vê daquela forma também, e o meio está te dizendo não é nada disso. Só que no DISC antigo a gente não tem essa possibilidade, né? Por quê? Porque ele é só em cima da nossa percepção. O DISC mais avançado, não. Você faz a sua, como é que eu me vejo, como eu acho que o meio me vê, né? Mas nós temos também o feedback real do meio. É o meio te dizendo como é que ele de verdade te vê e o que de verdade ele espera de você. E esses gráficos se cruzam. Vocês conseguem perceber a ampliação que isso dá em termos de fotografia para a pessoa? Esta é uma fotografia real. Porque não é só porque muitas vezes a nossa percepção está distorcida sim. E eu comprovo isso diariamente nos meus processos de desenvolvimento, né? Muitas vezes o coach acha que ele está muito mal lá em uma competência e o meio está dizendo para ele, não, você está ok aqui. E aquela competência que ele acha que ele é o gás da Coca-Cola, o meio está dizendo para ele, não, aqui você precisa aumentar. Eu já tive muitos processos de desenvolvimento enquanto eu ainda usava o DISC antigo, né? Aonde a gente acabava tendo falhas no PDI, no plano de desenvolvimento individual, né? Porque a percepção estava baseada na pessoa, na percepção dela, e não era uma real exigência do meio. Quando eu comecei a utilizar o DISC com feedback, isso caiu por terra, porque a assertividade dos processos e a agilidade dos processos ela é muito grande. Sabe por quê? Um dos grandes problemas das empresas é feedback, é comunicação, né? Então, as pessoas, elas deduzem, porque tem pouco feedback dentro das empresas, né? Quando você faz um feedback, um DISC com feedback, é um momento que você, de verdade, tem um feedback do meio. O meio te diz como de verdade ele te percebe. Para ele, quais são as suas competências e o que para ele é importante ser desenvolvido. Porque, às vezes, o nosso coach, ele está focando num item que não é importante. Ele está gastando energia em algo que não é importante. Que não é isso que o meio deseja que ele desenvolva. Vocês percebem a assertividade de quando você trabalha com o DISC hoje, mais atual, que é com o feedback? Só que o DISC, ele levanta o nosso perfil comportamental. Só que tem outros fatores que são extremamente importantes para o sucesso, né? Quanto mais alinhado estiver o que a gente faz com os nossos motivadores internos, maiores são as chances da gente ter uma alta performance. Então, sempre que a gente quer trabalhar com alta performance nas empresas, nós precisamos conciliar, não é só o DISC,
certo? Eu preciso fazer o levantamento das âncoras de carreira das pessoas, entender o que é que motiva o João, o Pedro, em termos profissionais. Nós precisamos reconhecer as forças pessoais, quais são as forças de vida dessa pessoa, quais são os motivadores de vida, para que dentro da empresa ela também possa estar satisfazendo isso. Eu preciso entender, enquanto gestor, enquanto empresa, qual é a sua linguagem de valorização e reconhecimento. Porque o que te motiva, o que faz você se sentir reconhecido e valorizado é diferente do que me faz sentir reconhecido e valorizado. Nós não temos como trabalhar alta performance dentro das empresas se nós não trabalharmos com todos esses indicadores, com todos esses assessments. E tem uma outra questão aqui fundamental que eu sempre falo para vocês, né? Por que utilizar os assessments? Primeiro, quando você utiliza assessments, eles agilizam o processo de desenvolvimento. O time é outro. Né? Nos nossos processos de desenvolvimento individual, né, a gente sempre diz, ensina e pratica isso, né? Que as primeiras ferramentas que você utiliza são os assessments. Por quê? Os líderes e as empresas não têm tempo para gastar 5 sessões para a pessoa entender que tal coisa é importante para ela. Quando você utiliza assessments, né, assessments, claro, confiáveis, né, que realmente te tragam resultados, isso acontece imediatamente. E aí nós já partimos para o plano do desenvolvimento, né, para a parte do desenvolvimento propriamente dito. Ok? Então, quando nós falamos de analista comportamental, nós estamos falando o seguinte: para nós, ser analista comportamental é muito mais do que dominar o DISC, ainda mais se domina ainda o DISC antigo, certo? Ser um analista comportamental é, de verdade, dominar todas as ferramentas, todos os assessments que te permite levantar de forma confiável, né? Tanto perfil, quanto motivadores, quanto forças pessoais, quanto âncoras, quanto linguagem de valorização. Né? Avaliar a positividade, né? O seu índice de positividade. Porque quando o trabalho está alinhado a tudo isso, a alta performance acontece. Dificilmente você tem alta performance sem passar pelo autoconhecimento. Dificilmente talvez é que alguns de vocês já tenham tido a experiência, né? De quando vocês estão fazendo algo, né? Que não motiva vocês, que não está conectado com as forças de vocês. O esforço, ele é muito maior e os resultados muito menores, né? Então, trabalhar de verdade com uma análise comportamental é muito mais que aplicar apenas um DISC. É você poder levantar as âncoras dessas pessoas, as forças, qual é o nível de positividade, qual é a linguagem que faz com que ela se sinta reconhecida. Porque aí sim, a empresa consegue ter ações assertivas de valorização, reconhecimento e motivação. Neste momento, né, é um momento que, como as pessoas estão de quarentena na sua grande maioria, né, estão reclusas, é um momento onde as pessoas estão, né, muitos profissionais também, né, revendo as suas questões profissionais. É um momento que as empresas estão precisando se reorganizar muito rapidamente. E daqui um pouco, quando as empresas começarem a voltar, elas vão ter que se readaptar, porque a volta nunca mais vai ser como era antes. O mundo mudou. E não foi o Brasil que mudou, o mundo mudou. E agora, trabalhar, auxiliar as empresas nesta adaptação já está sendo uma grande demanda para os nossos trabalhos. E trabalhar, utilizar
todos esses assessments, fazer o uso do balanço de motivadores, essa ferramenta fantástica, com certeza vai ser um grande diferencial na carreira dos coaches que estiverem preparados. Isso é outra coisa que eu tenho conversado com vocês, né? O quanto você está preparado, né? Ontem eu fiz uma live e eu perguntei isso, né? Eu disse, se você já tem produtos online, serviços online para vender, porque as pessoas já estão comprando. Isso é outra coisa que a gente precisa entender, né? Hoje a gente está, sim, com uma preocupação com a economia, como é que as coisas vão acontecer, mas você precisa entender que tem muita gente, né, que tem recursos financeiros, e está aproveitando esse momento para trabalhar no seu desenvolvimento, para definir coisas que talvez há muito tempo não tenha definido. As empresas estão inovando. E você, como é que você está? Nós estamos aí na terceira semana desta grande mexida aqui no Brasil. No mundo já faz mais tempo, mas aqui nós já estamos, eu acho que entrando para a quarta semana, né? Nós já estamos entrando para a quarta semana. Você já está com a sua esteira de serviço estruturada online, com serviços online, que se você não está, saiba, mais uma vez você está ficando para trás. Na primeira semana, ok. Você me diz, Eliana, sempre trabalhei no presencial e agora não tenho. Bom, nós já estamos entrando para a terceira, quarta semana, eu acho que é quarta. Se você ainda não tem, saiba que você vai ficar para trás. Porque tem muitos profissionais, muitos coaches que já fizeram a adaptação que necessitavam fazer. Já foram buscar novos serviços para se diferenciar. Não é o mais forte que vence, mas quem melhor se adapta. Como é que está a sua adaptação? Essa é uma reflexão que eu queria deixar aqui para vocês, né? Hoje eu trouxe para vocês essa outra grande ferramenta, né? Que nós já estamos vendendo e que vamos vender muito mais, que é a ferramenta de balanço de motivadores, né? Quais são as ferramentas, os serviços que você tem hoje, né? Que realmente já ajudam os líderes, as empresas, os profissionais que estão aí neste momento, muitas vezes assustados, sem saber como é que fazem. Como é que você está ajudando as empresas, os profissionais, os líderes a lidarem com essa nova situação? O mercado tem possibilidades? Tem. Mas se você está operando ainda no modo antigo, saiba que para você não tem. Isso é uma triste realidade. É que nem as empresas. As empresas que mais se reinventaram neste momento e mais rapidamente fizeram isso, são as empresas que vão sair deste momento melhor. Isto não é diferente para mim e para você. Quem melhor se preparar, se adaptar, ser ágil neste momento, é quem vai sair melhor deste momento. Ok? Então, a minha pergunta que fica aqui para você é: quantos serviços online hoje você tem para oferecer? Porque hoje a gente só vende online. Quando voltar, vai voltar muito forte presencial, não tenha dúvida disso. Mas nós vamos ter uma mudança de mercado. Os serviços online vão continuar fortes. E olhem que legal uma questão, né? E a grande questão também é, você olha para o copo meio vazio ou para o copo meio cheio. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que ser realista. Não, você tem que olhar para o mercado e entender todas as dificuldades que nós estamos tendo nesse momento. Mas saiba que nós temos muitas possibilidades também. Ou você ainda está olhando só para o ruim do negócio. O ruim do negócio está aí, vai ficar por um tempo e vai passar. Agora, se você vai sair melhor ou pior, vai depender do que você está fazendo agora, exatamente nesse momento. E acredito que se você está aqui neste sábado de manhã, né, conversando aqui comigo, você está preocupado com isso, você quer sair melhor, né? Você quer sair melhor, você quer se preparar, você quer continuar vendendo, você quer continuar faturando.
Você quer manter a sua empresa. Senão você não estaria aqui comigo, concorda? Vamos lá, e exatamente por você estar aqui comigo, eu vou te dar um presente. Eu falei no início da live, eu tenho dado esse presente ao longo dessa semana e hoje é o último dia que eu vou dar esse presente. Se você quiser conhecer quais são as suas âncoras de carreira, né? Quais são os seus motivadores profissionais para que você, né, possa olhar e realmente ver o quanto você está utilizando isso, quanto você não está utilizando isso, né? Eu vou dar de presente para vocês esse assessment, né? Para isso, você precisa me chamar inbox, certo? E dizer eu quero, né? Eu quero o assessment de âncoras de carreira, que eu vou te passar o link para você responder e para você poder ter um pedaço desta fotografia. Porque, na verdade, quando a gente aplica um assessment só, é um pedaço, né? Do nosso ser que a gente olha. Mas hoje, você, as empresas, né? E você pode ter isso na sua esteira de serviços, né? Você pode estar neste lugar de ser realmente um analista comportamental e ter muitos projetos além do perfil comportamental. Eu sempre digo, é fundamental você ter o perfil comportamental, não só com DISC, combinado? Acho que está claro que para nós, analista comportamental, que se diz analista comportamental, e utiliza apenas o DISC na versão antiga, está muito longe de fazer grandes entregas, certo? Você pode estar neste outro lugar, certo? Nós estamos neste momento, né? Vocês têm me visto falar sobre isso também. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, eu aplico no meu dia a dia, no meu negócio. Tanto que, né? Nós temos uma formação em Master Analista Comportamental, onde a gente ensina esses 6 assessments, sendo que 5 desses assessments são gratuitos, você consegue utilizar. E ensinamos todos os trabalhos que você pode fazer a partir dele, além do mapeamento de perfil. Porque mapeamento de perfil, pessoal, é um serviço que você tem que ter, só que já tem que ser um serviço diferenciado, não dá para aplicar só o DISC antigo, certo? Porque ele é uma porta de entrada, a gente diz que ele é um serviço de entrada. Muitas empresas e líderes vão primeiro fazer análise de perfil comportamental. Só que se você ainda faz só DISC na versão antiga, saiba que isso não te posiciona de forma alguma, de uma forma diferenciada no mercado. Porque aplicar DISC na forma antiga, eu diria que 90% dos coaches fazem. Mas a gente sabe que 95% dos coaches quebram o seu negócio. Por quê? Porque não se diferencia. Então, né, vendo tudo isso no mercado lá atrás, eu lancei a formação em Master Analista Comportamental, aonde eu ensino 6 assessments, todos os projetos, além da análise de perfil comportamental, né, balanço de motivadores, enfim, são vários projetos de motivação que você faz utilizando esses assessments, enfim, são vários serviços que você vende. Quem quiser, eu fiz uma aula sobre isso, específica sobre isso. Quem quiser assistir essa aula e ver todas as possibilidades que se tem, também me chama aqui inbox, aqui no Insta, quem tá no Face, vem pro Insta, porque aqui no Face depois eu perco. Eliane, vem pro Insta, me solicita aqui no Insta, me seguem aqui, eu vou passar para vocês, certo? Inbox, daí, mas vocês precisam me solicitar. Eu fiz uma aula onde eu falo de quais são os serviços que quando você domina, né? Quando você domina a análise comportamental, né? Você pode vender para as empresas. E aqui você precisa entender que levantamento de perfil comportamental é o serviço mais barato, certo? E ele é a porta de entrada. Mas se você domina esses 6 assessments, você consegue fazer muitos projetos e ter estratégias de atração extremamente importantes nesse momento. Ontem eu fiz uma live que eu falei sobre isso. Não está mais disponível aqui no Insta, mas está disponível no meu Face. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Aonde eu conto para vocês uma estratégia, aonde vocês utilizam um desses assessments, que você tem ele de forma gratuita no sistema,
e que você pode utilizar para atrair os seus clientes, ok? E como eu disse para vocês, eu lancei essa formação, então, onde eu ensino tudo isso, tem meu acompanhamento, enfim, tem todo um sistema, é muita coisa, né? E ela era só presencial e dentro do nosso planejamento nós íamos lançá-la online só o ano que vem. Só que, neste momento, para mim está muito claro que os coaches que não tiverem, querem trabalhar com empresas e com líderes e não tiverem na sua esteira de serviços estes assessments e esta ampliação da análise comportamental em termos de projetos, se não souber trabalhar com balanço de motivadores, projetos motivacionais, né? Mapeamento de cultura, de liderança e de equipes, vai perder muito trabalho e vai perder mercado. Nós, então, resolvemos lançar ela online. Esta formação está aberta somente até amanhã. Amanhã as inscrições fecham, certo? Amanhã as inscrições fecham, a formação está aberta, o valor normal da formação é R$3.000. Neste momento, nós estamos com R$1.000 de desconto, então o valor dela está R$1.997. Você ainda ganha 3 DISC com feedback. Somente com a aplicação desses 3 DISC que você ganha de bônus, você já recupera esse investimento em 2, 3 vezes. Então, esta é uma oportunidade somente para aqueles que de verdade não estão sentados esperando ver o que vai acontecer. E sim, já estão aí no mercado, ajudando, vendendo e preparando o seu futuro. Quem quiser conhecer a formação e vir fazer parte, lembrando, é só até amanhã. Amanhã encerram as inscrições, certo? Porque aí nós já fechamos a turma e ninguém mais entra. E ela hoje é no formato online, com 90 dias de acompanhamento. 3 mentorias técnicas e tudo que vocês precisam saber e dominar neste momento para vender serviços online. Vários serviços, não somente perfil comportamental, ok? Vocês aprendem a fazer uns workshops, né? E um dos trabalhos que neste momento ele é fundamental não só para as empresas quanto para as famílias, que é o workshop de inteligência relacional. Em nenhum momento a nossa inteligência relacional foi tão posta à prova como agora. E nós sabemos que a grande maioria das pessoas não tem a sua inteligência relacional desenvolvida. Então, se você quer ter um workshop pronto para vender, tanto para líderes, quanto para empresas, quanto para o público em geral, você vai ter na formação um workshop pronto, que é um workshop de inteligência relacional, ok? Mas tudo isto, né, com todos os bônus, 90 dias de acompanhamento meu, mais 3 discs com feedback, né, como bônus, mais um workshop de inteligência relacional para você fazer tanto presencial depois, como agora, já vender ele online, e ainda com R$1.000 de desconto. Essa oportunidade vai apenas até amanhã, ok? Então, quem quiser, vai lá na bio, aqui no Insta, tá lá. Aqui vai estar aqui embaixo no Face também o link, né? Daqui um pouco vai estar aqui embaixo. Mas o melhor vem pro meu Insta, me segue aqui, solicita o link que eu já passo logo na sequência. Claro, às vezes eu demoro um pouco, pessoal, porque muitos solicitam, né? Então, às vezes a gente demora um pouquinho, mas você vai estar recebendo aí, sem sombra de dúvida, para você fazer o seu assessment e conhecer quais são as suas âncoras de carreira, né? Para que você possa olhar e ver, eu estou aproveitando realmente elas ou não? A gente sabe que autoconhecimento é o primeiro pilar do sucesso, ok? Tá lá na bio, vai lá, olha, ou me chama inbox que eu passo, lembrando que é só até amanhã que as inscrições estão abertas. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui para mim. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Legal, Tânia. Ó, aqui não aparece o nome, né? Maravilhoso este material. Acredito que você esteja falando do assessment de âncoras de carreira que eu disponibilizei para vocês e que vocês aprendem na formação, né? E o melhor de tudo, esses 5 assessments, âncoras de carreira, forças pessoais,
positividade e bem-estar, tétrade do tempo e linguagem de valorização e reconhecimento são assessments que você, que é da nossa formação, você tem ele gratuito. Você não tem custo para aplicar. Você pode aplicar na empresa inteira, se você desejar. Né? Para aí, pensa, quantos coaches você conhece, né, que dominam 6 assessments de análise comportamental? Eu tenho certeza que você conta nos dedos. Então, se você quer se diferenciar, né? Muitas vezes senti falta desses outros pontos de vista no levantamento de DISC. Perfeito. Aqui não aparece seu nome, aparece só o Siga Transformando. Perfeito. E eu sentia muito. E foi por isso que eu fui buscar, né, no mercado quem podia nos oferecer essas soluções. E por isso hoje nós temos um sistema e fazemos a formação, porque eu também sentia. E isso gera muitos problemas em termos de entrega nossa, né? Porque quando a gente não identifica tudo isso, as nossas entregas ficam prejudicadas, a nossa assertividade fica prejudicada. Perfeito, é isso mesmo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Guilard, será o seu nome? Assisti sua live com a Gisele, fiquei encantada com seu perfil do Disque e sua postura profissional. Você vai ser minha mentora com certeza. Maravilhosa, tá uma oportunidade aí, a formação tá aberta. E eu sou a mentora de vocês, né? Por 90 dias. Eu acompanho vocês pessoalmente por 90 dias. Legal, que bom que você gostou. Um livro sobre pesquisa de clima. Assim, aqui tem uma questão bem importante, deixa eu correr, porque a nossa live está quase terminando. Pesquisa de clima não é com livro que vocês aprendem, ok? Hoje existem empresas especializadas em fazer pesquisa de clima organizacional. Pesquisa de clima organizacional há muito tempo deixou de ser algo que se faz no papel, certo? O que eu te indico, Gabi, é que você busque, né? Quais são as empresas especializadas em pesquisa de clima, ok? Acho que era isso, meus queridos, por hoje, ok? Então, vamos lá. Quem quiser conhecer aí as suas âncoras de carreira, me manda inbox aqui dizendo eu quero, eu passo para vocês, né? Quem quiser vir fazer parte da formação em Master Analista Comportamental, dominar 6 assessments, vários produtos, serviços que você já vende agora e vai vender muito depois também, né? Olha lá a formação ou me pede o link aqui que eu passo para vocês, porque as inscrições vão somente até amanhã, né? E eu não tenho a mínima dúvida de que quem der este passo vai estar em outro lugar, tanto que os nossos coaches da primeira turma, que foi a formação presencial, já estão no mercado usando esses assessments e se diferenciando nas suas lives, nos seus eventos online que eles estão fazendo, porque eles estão utilizando assessments que ninguém tem no mercado. E você agora, os coaches dizem assim, Liana, mas tá todo mundo na internet. Ótimo! Porque agora é a hora de você entrar e mostrar sua diferença. E uma das grandes formas de atração para os líderes, para os RHs e para as empresas é você disponibilizando assessments gratuitos. Não é aqueles que a pessoa faz manualmente, ela tem que contar. Isso não te posiciona de uma forma profissional. Mas sim, com assessments, né, via sistema, que a pessoa responde, recebe o relatório, isso sim te posiciona de uma forma diferenciada e garante você sair deste momento muito melhor que você entrou. Ok, meus queridos? Um grande abraço, um ótimo final de semana. Aproveitem, se cuidem, cuidem de vocês e dos seus. Um grande abraço, tchau!